Salve, 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 rapaziada! Olha, gente, eu quero fazer um acordo aqui com vocês antes de começar esse vídeo, até para poupar o tempo de vários de vocês aqui que às vezes não querem esse tipo de conteúdo, tá? Eu não vou chegar aqui e sair xingando o diretor, sair xingando o técnico, sair xingando o jogador, falando que o Atlético não vai subir. Não é minha intenção aqui no canal. Minha intenção é analisar o jogo, entender o que o Atlético fez bem, entender o que o Atlético fez de mal. Ficar aqui saindo xingando tudo e todos. Cara, se surtisse algum efeito, desse alguma resposta pra gente. Cara, ano passado, quando a gente tava xingando Deus e todo mundo, era Kaique Rocha, era Canóbio, era Marcilara, era puta que pariu, era porra Cuca, era sei lá quem, era Lúcio, o Atlético não teria caído. Então, assim, eu vou tentar usar o canal pensando numa perspectiva de melhora. Ah, mas é impossível esse time melhorar. Talvez seja. Talvez seja impossível. Talvez esse time não tenha força para reagir na Série B. E talvez essa é a grande dúvida, assim. Porque a gente se empolga, a gente pensa, a gente reflete o que vai ser o próximo jogo. E assim, a gente tenta, porra, ter algum pensamento positivo, mas parece que o Atlético se recusa a reagir, né? O primeiro tempo que o Atlético faz, ele é desastroso. O segundo tempo até foi um pouco melhor, mas o primeiro completamente desastroso. Um primeiro tempo que o time não consegue basicamente fazer nada. Chega no campo de ataque, um time completamente engessado, uma programação para esse time jogar por fora, um time que só conseguia jogar por dentro, um time que não conseguia ter dinâmica de jogo nenhuma para progredir, para chegar perto da área. E assim, o negócio que está me assustando muito nesse Atlético, talvez o maior defeito desse Atlético, é que esse Atlético ele só joga em um tempo. Já era assim com o Barbieri, foi assim com o João e agora é assim com o Odair. Ou esse time começa bem no primeiro tempo e cai drasticamente no segundo, ou esse time começa uma merda, joga fora o primeiro tempo, muito provavelmente vai tomar um gol, e tenta reagir no segundo e muito provavelmente não vai conseguir reagir. Esse Atlético ele joga, quando joga, 45 minutos. E óbvio que dentro dos 45 minutos que o time consegue mostrar mínima reação, o time não consegue ter a mínima perspectiva de dominar os 45 minutos. Então são ali 25, 30 minutos de um Atlético um pouco melhor. Já está falando de um terço do jogo. O Atlético faz uma bolinha de papel e amassa o resto. Mas enfim, vou tentar contar para vocês o que eu entendi desse jogo, mas eu vou pedir a ajuda de um site de estatística para a gente ir analisando alguns cenários. E assim, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é esse gráfico aqui do lado, de barras azuis e verdes, que mostra quanto o time chegou perto do gol. E só para colaborar com o que a gente estava falando, olha como no primeiro tempo o Atlético teve até um momentinho aqui logo depois do gol, mas depois foi um time broxado, 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 broxado. A melhor chance foi do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense chega mais perto do gol. Aí no segundo tempo, beleza, a gente tem um controle melhor e maior, a gente domina mais o jogo. Mas o primeiro tempo, dá para dizer que foi um Atlético que não existiu. Um Atlético que não tocava bola, que não defendia, que não atacava. Enfim, muito triste a gente ver esse desempenho do Atlético depois de uma semana de treino, que eu tenho certeza que não foi isso que o técnico Odair Hellmann programou. E nem tentando passar a mão na cabeça do Odair, mas assim, acho que nenhum técnico de Série A conseguiria programar algo tão ruim como foi o primeiro tempo do Atlético. Agora vamos tentar ver um pouquinho sobre o posicionamento da equipe. A gente claramente tem aqui os dois zagueiros, 28 e 3, que são o Abrão e o Léo. A gente vê o Tevez muito aberto por um lado, o Esquivel fazendo quase que um terceiro zagueiro, o Cauã muito aberto pelo outro, e uma espécie de quadrado aqui, né? Com o Falcão, com o Juliano baixando muito para buscar esse jogo. Aí você tem aqui o camisa 5, o Filipinho, que faz mais uma partida muito abaixo, e o Bruno Zapelli. E o Renan Peixoto mais à frente. Então era uma espécie de 3-4-2-1. O Atlético, ele tentava ter muita gente por dentro, mas acabava jogando muito pelo lado, né? Isso que acabou me incomodando muito do primeiro tempo do Atlético. O Atlético não conseguia fazer essa bola chegar nem no Juliano, nem no Zapelli, que na teoria são os jogadores mais capazes de gerar algo com a qualidade técnica que eles têm. E a gente via assim, o jogo acontecendo muito pelo Cauã, muito isolado pelo lado direito, como a gente pode ver aqui, e o Tevez muito pouco produtivo
pelo lado esquerdo. O Renan tendo que sair muito da área, mas fazendo uma partida tecnicamente muito abaixo também, não conseguindo se projetar para correr de frente, sempre tentando receber essa bola de costas, e um Atlético que, volto a dizer, o trabalho do Odair a semana inteira foi pensando jogar por dentro. O Atlético não conseguiu jogar por dentro. A qualidade dos volantes do Atlético impediu que o Atlético tivesse capacidade de jogar por dentro. A qualidade dos volantes do Atlético fez com que o Atlético tivesse um jogo lento. Quando chegasse no campo de ataque, tinha ali todo um posicionamento já formado do time do Atlético Goianiense. Então, assim, muito pouco inspirado tecnicamente, muito pouco, quase nada inspirado tecnicamente, e, assim, taticamente cometendo erros graves pela falta de qualidade técnica que esses volantes têm. Filipinho e Falcão, cara, beleza, a gente pode acreditar que pode dar mais uma sustentação defensiva. E se você for parar para pensar, o Atlético até sofreu pouco durante o jogo mesmo, mas com bola são nulos, assim. E foi assim que o Atlético fez um péssimo primeiro tempo, beleza? Agora, com as substituições, dá para dizer, vou fazer o negócio aqui primeiro, que, pô, pra mim a entrada mais impactante foi desse garoto aqui, tá? O Dudu, pra mim, foi a melhor notícia do jogo. Entrou pelo lado direito, o Atlético muda um pouquinho a maneira de jogar, traz o Juliano pra trás, bota o Dudu mais à frente, sabe? O Dudu é esse cara que sai do lado, vem pra dentro, mas trazendo fluidez, trazendo capacidade de finalmente o Atlético conseguir trabalhar por dentro. E o Dudu criando chances de gol, o Dudu criando finalizações. Acho que novamente a gente tem uma resposta que a base, ela, enquanto o Atlético não se reforçar e não contratar, não se reforçar, a gente vai ver isso sendo repetido milhões de vezes, sabe? A base sendo uma alternativa para a gente encontrar soluções. Aí você teve o Allan Kardec, muito mais um cara de área do que o Renan. O Renan não conseguiu. Vamos ver aqui o mapa de calor do Renan. O Renan não conseguiu preencher a área. Você vê que o Renan está muito mais fora da área do que o Allan. Então o Allan trouxe um pouquinho mais dessa presença de área, quase fez um gol de cabeça. O Leozinho entrou também mais pelo lado, aí o Dudu começou a fazer trabalhar um pouquinho mais por dentro, mas o Leozinho também, como a gente imaginava, e o Fernando muito pouco participativo no jogo. Cara, assim, vamos analisar rapidamente algumas atuações individuais. Atuação podre dos volantes. Podre, podre, podre. As vaias do Falcão, cara, você sabe que eu sou um cara completamente contra a vaia, mas as vaias em relação ao Falcão, cara, são completamente justificáveis. O Cauã, muito participativo, mas também muito pouco efetivo. Se a gente for ver os números aqui detalhadamente do Cauã aqui pelo ladinho, a gente vai ver um Cauã preenchendo bem esse corredor. Mas um Cauã acertando quase nada, assim. Acertou 4 duelos de 10, perdeu a bola 24 vezes, cruzamento acertou 1 de 6. Eu acho que, pô, assim, valeu o teste do Cauã, pô, fez gol, foi importante, participou de outro gol, mas eu acho que tá na hora também de, quem sabe, testar o Vitinho. Pode ser uma alternativa, pelo menos fisicamente, mais compatível. Aí, se você pegar aqui o jogo do Tevez, muito aberto pela esquerda, mas, assim, quero ver o número de posse de bola. 12 posses de bola. Só que aí você vai chegar e vai ver isso aqui, tá? Quantas ações o Tevez teve para ter 12 posses de bola, enfim. Não finalizou o Tevez. Não criou nenhuma situação, zero aqui. Não acertou nenhum cruzamento. Tava errado. O Tevez não acertou uma finalização, não acertou um cruzamento, não acertou, pô, nada, sabe? Aí você, pô, partida muito abaixo do Renan também. O Zapelli eu achei um pouquinho mais coerente, acho que gerou algumas situações de finalização, tentou finalizar. Aqui, 3 situações de finalização gerada, 80% de posse. Um chute muito ruim que ele deu ali também na jogada do Dudu, que a bola sobra para ele. Então são algumas das atuações individuais que eu acho que a gente pode falar. Falando um pouquinho sobre estatística, o Atlético, ele realmente consegue ficar mais com a bola. No primeiro tempo, 4 chutes a 4, mas a gente viu que só o Atlético Goianiense teve uma grande chance e só o goleiro do Atlético precisou fazer defesa. Então, assim, uma posse de bola de 60% que foi muito pouco produtiva. E no segundo tempo o jogo já vira. O Atlético finaliza o dobro do Atlético Goianiense, tem 69% de posse de bola, obriga o goleiro do Atlético Goianiense a fazer defesa, tem pelo menos uma grande chance. Então, muito mais incisivo o Atlético no segundo tempo. E assim, com todo respeito, acho que é muito pela entrada do Dudu.
eu queria ver toques no último terço, tá? No segundo tempo, a gente acabou entrando no último terço 41 vezes contra 25 deles. Achei até bastante do Atlético Goianiense. E a gente vai ver aqui no primeiro tempo, que com certeza foi um número menor que a gente conseguiu entrar na defesa deles. 27, 30% a menos, sabe? 30% a menos. Então, o Atlético muito pouco efetivo nesse primeiro tempo. Assim, se tem algum consolo nessa história toda é que existia cobrança para o Atlético ficar um pouquinho mais com a bola. E acho que o Atlético consegue ficar um pouco mais com a bola. E acho que isso, volto a dizer, é de alguma forma reflexo do trabalho do Odair. O Atlético tendo a bola, empurrando o adversário para trás. Acho que no segundo tempo eu vi alguns momentos de um Atlético que eu quero ver em larga escala novamente, como eu já tinha visto contra o Operário. E assim, eu sei que o torcedor ele tá desesperado por uma narrativa que ofereça alguma salvação para ele, mas nesse momento existem três possibilidades do Atlético se salvar: utilizar a base, esperar uma resposta, contratar jogadores no mercado, jogadores que realmente possam trazer um novo efeito para essa equipe, e cara, assim, se organizar, trabalhar e se organizar, para não acontecer o que vem acontecendo em 11 rodadas de Série B. Mais uma rodada que o Atlético continua se afundando na competição. Eu não tenho como falar outro termo. Tamo na merda. Tamo na merda pesada. Pesada!